Pessoal, bom dia. Na nossa aula assíncrona de hoje, a gente vai continuar o nosso trabalho com vetores, só que hoje a gente muda um pouquinho que a gente vai ver como trabalhar com vetores em C#, utilizando interface gráfica com Windows Forms, para quem quiser trabalhar, desenvolver os exercícios, também utilizando linguagem visual e também para poder ver a implementação em uma outra linguagem. A forma de trabalhar é basicamente a mesma, é acessada através de índice, só na hora de declarar ali que muda um pouco. Então, a gente está acostumado com aquela declaração padrão, tipo o nome do vetor e o tamanho dele entre colchetes ali, a gente só vai mudar a ordem lógica ali, vai ter uma palavrinha nova para fazer. No mais, a utilização vai ser tudo normal. E aí, para poder mostrar também na tela, ao invés de a gente não tem lá o nosso terminal, a gente está trabalhando com interface gráfica, a gente vai utilizar um list item que a gente já tinha visto em uma aula anterior, quando a gente tratou lá de tabuado. Então, para a gente poder começar aí, como a gente vai trabalhar com C#, a gente vai usar o Visual Studio. Postei aqui dentro do nosso ambiente virtual, aqui no material da semana 5, tem um material complementar sobre vetor em C#. Então, aqui tem um post aqui da DevMedia e um lá do site do Macorati. Recomendo muito esses repositórios para poder estudar e ver algumas coisas a mais sobre C#. Então, utilizem ele aí como material complementar para conhecimento. E essa aula também, ela vai estar disponível para todo mundo ver. Então, a gente vai abrir o Visual Studio aí e a gente vai trabalhar dentro dele. Então, a gente vai criar, resolver um problema específico ali, um problema que a gente definir, e depois vocês podem ir fazendo outros. Então, a gente vai criar um novo projeto aqui. A gente vai trabalhar com Windows Forms, vou procurar aqui o Windows Forms, a gente tem vários projetos que a gente pode trabalhar aqui, né? Windows Forms, vai selecionar ele, Windows, Desktop, C#, a linguagem, tudo beleza aqui, .NET Framework, o padrão, então é isso aqui que a gente está utilizando. Próximo aqui, vou dar o nome do projeto, vou chamar aqui de vetor C#. Então, vou dar o nome de vetor C#, vocês podem dar qualquer nome para o projeto. O local onde está aqui, eu tenho uma pasta projetos aqui, que eu guardo, vocês podem colocar em qualquer diretório aqui, tá .NET Framework, mantém, create. E aí a gente vai criar o nosso projeto aqui, depois eu posto ele também lá dentro do ambiente, ele vai estar disponível. Uma vez com o nosso projeto criado aqui dentro do Visual Studio, a gente já tinha tratado anteriormente, a gente tem alguns objetos fundamentais, aqui, alguns painéis fundamentais para a gente poder trabalhar. Então, ao centro aqui a gente tem um form, se ele não estiver aparecendo aqui, ó, às vezes você pode carregar, às vezes a primeira vez aí, ó, se ele, opa, não quero 2 cliques, deixa eu fechar ele aqui, ó. Not save. Se ele não estiver aparecendo, estiver assim, no Solution Explorer, que é uma parte fundamental aqui, você dá 2 cliques no form 1, ele volta. Então, tem que ter o Solution Explorer ou o explorador de soluções, a barra de propriedades e a toolbox. Se não estiver aparecendo um desses aqui, só vir em View aqui, aí tem todas as opções. Gerenciador de soluções, e aí você tem a toolbox também, você tem a barra de propriedades, para aqui a Property Window, é só apertar F4, que ela aparece. Então, você precisa desse ambiente básico aqui para poder desenvolver. E aí você pode customizar, como a gente já viu, cor de fundo aqui, por exemplo, no meu form, se eu não quero que esse fundo dele fique esse cinza aqui. Até um colega falou, ele falou, tá parecendo aquela interface do Windows 95, né, esse padrão cinza. Então eu quero que ele fique um branquinho, você vem no back color aqui, muda a cor de fundo aí, por exemplo, para um branco, e aí já fica talvez com uma interface mais legal. E aí você pode tirar essa borda de cima se quiser, a gente pode brincar da form full text, esse form 1 que está aparecendo aqui, ó. É só você vir em text aqui também, se colocar aqui, ó, vetores, C#, a barra de título, né, que você está vendo, e aí você pode customizar. Tudo isso não está diretamente envolvido no código, mas você pode melhorar a interface, e eu postei também no ambiente alguns vídeos que tratam sobre criar designs aqui no Visual Studio, de Windows Forms, que faz umas coisas bem legais. Então, a gente vai aprender o que hoje? Como trabalhar com vetores aqui. Então, a gente vai criar a interface para isso. Preciso receber dados, né? Então, vou precisar receber um número, um valor, vou colocar uma caixinha de texto aqui. E como essa caixinha de texto é um text box, né? Vou colocar ela aqui. Como eu vou interagir com ela via código, eu preciso mudar o nome dela. Então, eu vou aqui na barra de propriedades, dentro do name,
Lembrando aqui, ó, deixa eu pegar o zoom aqui para ajudar. Lembrando aqui, ó, o NEM é legal, a barra de propriedade, você está ordenado de A a Z. Então, não deixem por categorias, que é esse do lado. Deixa de A a Z, que é melhor, certo? Então, vou aqui no name dele, aqui, vou mudar de textbox 1 para txt número, por exemplo, que é o número que a gente vai ler qualquer. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, que essa fonte que está aqui é muito pequena, que quiser mudar a cor, então vou colocar um tamanho 12 aqui. Se quiser mudar o tipo da fonte aqui também, e aí você tem várias fontes, eu gosto de Segoy. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, ó. Segoy Y. Então, você pode mudar o tipo da fonte. E aí, se quisesse colocar um label para mostrar o text, tranquilo. Aqui eu não vou colocar só um botão agora do lado. Para na hora que clicar no botão, a gente vai inserir esse dado no vetor. Joia? Se eu quiser gerar números aleatórios, tem jeito? Tem. Tipo, a gente pode ver isso também. Então, vou colocar um botãozinho aqui do lado. Como eu vou interagir com ele via código, vou mudar também. Então, vou chamar ele de DTN-ADD, de adicionar, certo? Não mudou o que eu estou vendo, porque isso aqui é o text. Então, vou colocar aqui o text dele, vou chamar de adicionar. Tá feio, né? Então, vamos aumentar o tamanho da fonte aqui. Vou colocar o tamanho 12. O tipo da fonte aqui também, vou colocar Segoy. Opa. Deixa eu mudar o tipo da fonte. Segoy UI aqui. Beleza, já vai ficando mais bonitinho. Se quiser até aumentar, pode também. E aí, o flat style aqui, ó, eu gosto de deixar ele o flat aqui, ó, fica mais bonitinho, tá vendo? Ele fica um botãozinho mais legal aqui. Então, a gente vai ter aqui, vou colocar o valor, quando eu clicar adicionar, vou até centralizar aqui, que eu acho que fica melhor. Quando a gente clicar em adicionar aqui, ó, a gente vai pegar o valor que está aqui e jogar para dentro do nosso vetor, e a gente vai mostrar ele dentro de um objeto. Então, um objeto visual mais fácil, a gente mostrar dados aqui. Eu posso ter uma caixa de texto, mas não fica legal para mostrar o vetor, a gente pode utilizar um list box aqui, ó, que aí ele fica mais legalzinho. Então, vou puxar um list box aqui, vou aumentar ele aqui, e aqui, quando eu for adicionando, eu vou mandando os dados para cá. O listbox também, como eu vou interagir com ele via código, vou mudar o nome dele, o name dele, ou seja, como se fosse a variável nossa, né? Vou chamar ela de listVetor. Porque aqui dentro vai estar os nossos dados, né? Então, mudei aqui o nome, aqui, o name, ó, para listVetor. E aí, toda vez que eu vou digitar um valor, clicar adicionar, eu vou jogar aqui para dentro. Só que eu não vou armazenar só aqui, eu vou estar com esses dados guardados em um vetor. Então, a gente vai utilizar aquela lógica de manipulação do vetor nosso lá. A gente vai ter um vetor. E aí, o que a gente vai fazer? Toda vez que eu clicar em adicionar, esse dado vai para o vetor, e o vetor a gente vai mostrar nesse list, certo? Então, aqui, o list também, ele é um arranjo, ele tem ins. A gente vai extrapolar essa utilização de vetor para outros objetos depois. A gente consegue acessar ele por posições. O tamanho da fonte aqui também, a gente pode aumentar aqui para 12 para ficar maior um pouco, né? Se quiser mudar o tipo também da fonte, aí todo mundo fica à vontade. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Emerson, Kleber, a lógica que a gente está fazendo? Tá sim, tranquilo. Beleza. Como falei aqui, tudo está sendo gravado, depois dá para ir repassando e refazendo com calma. Então, a gente criou a nossa interface gráfica aqui, simplesinha, para poder trabalhar com vetor. Como falei, depois a gente vai brincar um pouco mais, melhorar a interface aí. Agora, o que a gente vai fazer? Quando eu clicar no botão adicionar, eu quero pegar o dado que está aqui e jogar num vetor. Então, vou dar 2 cliques aqui no adicionar, e ele vai vir para a nossa parte de código aqui, ó. No nosso código aqui, quando a gente está observando ele aqui, ó, então ele tem aqui uma funçãozinha, que é, quando eu clicar no botão, voltando aqui um pouco, ó, tem uma outra função, ou um método aqui, que é o construtor, que é quando eu executar esse formulário que eu colocar aqui, vai acontecer. E aqui está a nossa classe, que é o nosso programa como um todo, tá vendo? Form1. E mais externa, que é o meu projeto como um todo. Como esse vetor nosso, a gente vai precisar que ele seja acessado por outras funções que estão aqui dentro. Então, a gente vai ter essa função adicionar. Toda vez que eu clicar nela aqui, no botão, vai executar ela aqui, e eu quero guardar os dados no vetor. Depois, vou querer mostrar os dados no vetor, vou fazer uma outra função. Depois, eu vou querer mostrar só os dados que estão no vetor, que são pares, por exemplo. Isso vai ser uma outra função.
Então, como esse vetor nosso, eu vou querer que ele seja acessível de várias funções diferentes, eu vou colocar ele como uma variável global no meu programa. Então, quando eu crio uma variável dentro de uma função específica, ela é uma variável local. Só essa função enxerga o meu vetor. Como eu vou querer que esse vetor meu seja acessível por todos, e toda vez que eu clicar, eu não vou criar um novo vetor. Se eu criar esse vetor aqui, ó, toda vez que eu clicasse, eu ia estar criando um novo vetor. E não é isso que eu quero. Eu quero que um vetor que já existe, o meu programa roda, ou seja, é global. Esse vetor meu vai ser criado. Depois, toda vez que eu clicar no botão, os dados vão ser adicionados aqui. Então, essa variável que vai ser aqui, ó, vai ser uma variável global, ou seja, ela pode ser acessada por todas as funções aqui do nosso programa, certo? Então, aqui vai ser uma variável global. Então, a gente vai ver como a gente cria um vetor em C# aqui. Aonde que está a diferença? Lá em C, a gente faz assim, né? Int, o nome do nosso vetor, por exemplo, eu posso chamar aqui de números, e a gente coloca entre colchetes um tamanho máximo, por exemplo, 100 aqui. Aqui a gente tem uma forma um pouco diferente, tá vendo que está reclamando? Ó? Então, aqui muda um pouco, ó. Eu vou colocar aqui int, e para mim poder falar que vou criar um vetor, abre e fecha colchetes na frente do int. Pode dar um espacinho se quiser, pode colocar colado, aqui tanto faz, certo? Então, estou criando um int, números, e para mim poder instanciar, falar quantas posições vou querer, eu tenho que colocar aqui a palavrinha 1000, porque aqui ele vai instanciar, ele vai criar esse espaço de memória aqui. 1000 int, porque esse meu vetor é de inteiros, e qual que é o tamanho dele. Ah, se o meu vetor vai ser até de 50 elementos, por exemplo. Então, o usuário vai colocando e a quantidade máxima é de 50. Então, a forma da gente criar aqui um vetor em C# é assim, int, ou tipo, né? Double, string, qualquer tipo, char, abre e fecha colchetes para falar que é um vetor. O nome do vetor é igual a new, o mesmo tipo aqui, e entre colchetes o tamanho dele. Então, muda um pouquinho aqui só a forma de fazer, mas como eu falei, você não precisa se preocupar em decorar nada. Então, tudo isso você vai fazendo, você vai acostumando. Então, é só uma forma um pouco diferente. E o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que ir controlando nesse vetor aqui, como ele vai ser acessível por diferentes funções, quantos elementos eu tenho dentro dele. Porque quando a gente instancia aqui, que eu coloco 50 aqui, ele já vai criar um vetor de 50 posições. A gente tem vetores mais especializados, que a gente chama aqui dos collections ou array lists, que já faz esse controle para a gente. Mas aqui, quando eu instancio 50, ele já vai alocar um espaço de 50 aqui para a gente. Então, a gente vai controlando para, na hora que a gente for mostrar, quantos elementos eu tenho aqui dentro. Então, se a gente quiser controlar, por quê? Porque eu não vou adicionar tudo de uma vez, eu vou adicionar um por um. Então, a gente vai criar uma variável aqui, contadora, que vai sair de zero. Essa variável contadora aqui, ó, vai ser um inteiro, né? Essa variável contadora nossa, ela vai servir para falar o quê? Quantos elementos eu tenho. Então, toda vez que eu adicionar um novo elemento dentro do nosso vetor, eu vou colocar em qual posição? Na posição de conte. O conte sai de zero, né? Então, quando eu for clicar em ADD aqui a primeira vez, o que a gente vai fazer? Vai pegar o valor, o número que o usuário digitou, ou seja, um valor que ele digitou lá na caixinha de texto aqui, ó. Vou pegar esse valor, e quando eu clicar em adicionar, eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui no meu vetor de números na posição do conte. Lembrando, aqui a forma de acessar é a mesma coisa. Então, quando a gente vai acessar aqui, é um vetor entre colchetes essa posição. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar, a gente vai fazer com que o meu... Quando eu clicar no botão, o que eu quero fazer? Vou fazer com que o meu vetor de números, que é esse aqui, ó, em qual posição? Na posição de conte. Ou seja, primeiro eu vou colocar o valor na posição 0. Depois, eu vou adicionar o conte. Ou seja, vou incrementar ele. E aí eu vou mudando o índice. Quando eu clicar no botão, o que eu vou colocar? Lá no meu vetor de números, na posição do contador, vou colocar o quê? O que está naquela caixinha de texto. Deixa eu minimizar aqui. Que vai ser o quê? Como chama ela? TXT número, ponto, text. Então, vou pegar o que está dentro dessa caixinha de texto e vou colocar. Ah, por que deu erro aqui, ó? Por quê? Porque números é um vetor do tipo inteiro.
E o TXT número aqui, sempre tudo que a gente coloca dentro da caixinha de texto é uma string, é um literal. Então, como sempre tudo que a gente coloca dentro dessa caixinha de texto, ela é um literal, a gente tem que converter isso aqui para um inteiro. Então, a gente vai usar a funçãozinha que a gente já viu, que é o convert.toInt. Int 32, que é um int 32 bits, que é o padrão. Então, estou pegando o conteúdo que está na caixinha de texto, convertendo para inteiro e guardando na posição 0 do vetor números. Por que 0? Porque aqui saiu de 0. Ah, já adicionei? Conte mais. O conte passou a valer 1. Isso serve para a gente saber o quê? Que a gente tem um elemento já dentro do nosso vetor, e o próximo que eu vou inserir vai ser em qual posição? Na posição de conte, que é a posição 1. Se a gente rodar, já vai funcionar, mas a gente não vai ver. Quer ver? Ó? Vamos visualizar aqui. Ó. Então, toda vez que eu clicar no botão aqui, ó, ele vai ter adicionado. A gente poderia até colocar um message box ali, se quiser, só para poder ver que está executando realmente. Quer ver? Ó? Deixa eu parar ele aqui e vou colocar um message box só de exemplo. Quer ver? Ó? Se eu colocar 10 aqui, ó, adicionar, ele adicionou. Se eu colocar 20, adicionar, ele adicionou, mas não está mostrando nada para a gente. Se eu quiser visualizar aqui, ó, eu posso colocar um message box .show aqui, ó, e aí eu posso colocar aqui, ó, valor adicionado. E aí a gente consegue ver no vetor. A gente vai conseguir ver que realmente isso está sendo executado. Só que não vai aparecer para a gente. Por quê? Porque eu não estou mostrando o vetor. Como que a gente mostra o vetor lá em C? A gente faz um for, né? Olha lá, valor adicionado. Ó. Ele está adicionando. Mas por que eu não estou vendo? Porque a gente tem que fazer uma ligação do nosso vetor, que ele está na memória, com esse objeto visual nosso, que é o listbox. Lá em C, o que a gente faz? Se eu simplesmente ler o valor do vetor, eu vou ver ele? Não. O que a gente precisa para poder ver o vetor? Precisa fazer um for e printar ele. Então, a gente faz um printf. Aqui, ao invés de printar ele, o que a gente vai fazer? Mostrar nesse list aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em cima dessa função nossa aqui, ó, a gente vai criar uma nova função. Igual como a gente pode criar em C, eu posso criar aqui também. Então, vou criar uma função que ela só vai mostrar. Vou chamar ela de void. Vou chamar ela de mostra. E essa função mostra, nossa, o que ela vai fazer? Ela vai acessar esse vetor números. Tá vendo aqui? Ó, ele é global. Ó. Vou percorrer esse vetor números pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, vou sair de 0 até a minha quantidade de elementos. E vou mostrar. Aonde que eu vou mostrar? Dentro do nosso listbox. Então, a gente vai utilizar essa nossa funçãozinha mostra aqui. Então, a gente vai fazer um for para o meu i. Ah, você já pode declarar o i aqui dentro. Que aí o i, que a gente vai usar para percorrer, aqui em C# só, ou Java. Ele só existe enquanto o for está executando. Então, isso é melhor que acabou o for e libera espaço. Para o meu i saindo de 0, enquanto o meu i for menor que a quantidade de elementos, que no caso tem que estar controlando esse é o point, e mais. O que a gente vai fazer? Pegar esse dado que está no vetor aqui e mostrar. Aonde que a gente vai mostrar? Lá no listbox. Então, a gente vai lá no list vetor, que a gente chamou ele, .itens.add. O que eu vou mostrar lá dentro? Vou mostrar o meu vetor, que é o meu vetor números na posição de. Então, quando eu estou fazendo esse for aqui, ó, para cada posição do meu vetor, eu estou adicionando naquele list, para a gente poder ver. Olha que legal. Então, quando eu chamar o mostra aqui, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar todos os elementos do vetor. Mas uma coisa importante, como toda vez que... Quando que eu vou querer chamar o mostra? Sempre que eu adicionar um novo número. Adiciono um novo número, chamo o mostra. O mostra está mostrando tudo. Então, para não ficar replicando o que já tinha anteriormente, antes de mostrar tudo, o que a gente tem que fazer? Limpar. Então, itens.clear. Então, quando eu for mostrar, o que eu faço? Eu limpo a tela, né? Então, a gente está limpando a nossa tela aqui. Clear é um método, né? Eu estou limpando a nossa tela, aquele list box, e aí depois eu mostro todos os elementos. O que eu vou querer fazer? Toda vez que eu clicar no botão adicionar, meu vetor de números na posição vai receber o número que está na caixinha de texto. Estou incrementando, e aí o que eu faço? Chama a nossa função, mostra. Então, segue muito a linha do que a gente já fez, muda a forma de fazer.
tenho que ler os dados, estou lendo aqui a diferença que ao invés de ler tudo de uma vez, eu estou lendo um por um. Por isso a gente está fazendo esse controle aqui. Depois que eu já li, a cada um que eu vou lendo eu já vou mostrando. Então a gente chama a nossa função. Então toda vez que eu quiser mostrar, eu só chamo ela. Lembra que a gente criou uma função, colocou na biblioteca, ou mostra? A gente pode fazer a mesma coisa, colocar na biblioteca aqui e reutilizar isso também. Reusar essa função nossa. A diferença aqui é que a gente tem que sempre puxar essa biblioteca que a gente criar aqui para dentro. Mas depois a gente pode ver como fazer isso também. Então vamos executar e a gente vai ver que isso já vai funcionar. Olha lá, vamos colocar aqui 10, adicionar. 22, adicionar. 11, adicionar. 6, 5. E aí a gente vai adicionando. Ah, mas eu tenho que ficar pagando toda hora aqui? Não, se você clicar em adicionar e você já quiser que, depois que adicionar, ele já limpa aqui a caixinha de texto e já fica com o cursor piscando aqui, a gente já sabe fazer isso. É só limpar a caixinha de texto, ó. Aí a gente vai programando, né? Então, depois de mostrar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que a minha caixinha de texto, TXT número, seja limpa, ponto clear, e eu quero que o cursor volte piscando nela, TXT número, ponto focus. Olha que legal. E aí vai ficar mais legal, ó. 10. Olha lá. Ele já adicionou, limpou e voltou piscando. É a gente que programou isso, não tem mágica. Olha lá, ó. E agora fica mais fácil. Ó. Só com o tab, ó, eu consigo adicionar todos os dados do vetor. O que eu digitei ali? Ah, eu digitei uma vírgula ali, desculpa. Ah, a gente não tratou isso. Por quê? Aqui, no caso, a gente está considerando que o valor lá é número. É a mesma coisa em C, né? Se você digitar um valor que não é número, ele vai dar erro. Depois a gente aprende a tratar erros, né? Então, se der algum erro aqui, a gente poderia mostrar uma mensagem para o usuário. Isso envolve um try catch, que é um tratamento de erros que a gente vai ver depois. Mas está funcional aqui, ó. Se eu adicionar aqui, ó, eu posso ir adicionando quantos valores e eles vão aparecendo. Os valores que estão aqui, ó, são os nossos valores que estão no vetor. E agora, esses dados que estão no vetor, a gente pode utilizar para fazer qualquer tipo de tratamento. A gente pode colocar um botão soma, somar todos os elementos e mostrar o resultado. A gente já pode deixar um soma aqui automático, ó, que toda vez que a gente quiser, pensa aqui que eu estou jogando os dados do vetor e eu já quero ficar vendo a soma e a média aqui de forma automática. Como que a gente faz isso? É só criar um método para isso. Toda vez que eu clicar em adicionar, ele vai manipular aqui, ó. E aí você pode ir manipulando o teu vetor. Quer ver? Ó? Vamos fazer isso? Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó, 2 labels. Para a gente, ou um label só, né? Não precisa de 2. Só para a gente poder ver a soma e a média, por exemplo. Então, vou colocar um label aqui, vou colocar a fonte dele grande. A gente vai manipular ele por código, então vou chamar ele aqui de LBL resultado. Pode ser qualquer nome. Resultado é que a gente vai mostrar o resultado da soma e da média aqui, ó. O fonte dele, vou aumentar aqui, vou aumentar para 20, deixar uma fonte bem grande aqui, que vai ser o resultado. Tá pequeno ainda, 25. Ah, agora melhorou. Vou mudar aqui também o tipo da fonte. Eita. Sequoia. Vou mudar também a cor da texto, é o Font Color. E aí você pode usar uma cor aí que você quiser, só para a gente poder ver o resultado aqui. Vou colocar um tom de verde aqui. E aí a gente pode deixar aqui, deixar ele mais centralizado. Mas continua aparecendo o label. Você tem que ir lá e apagar o text dele, né? Ou se você quiser deixar aqui escrito, que eu vou deixar só um underline para ele não sumir, senão ele some e a gente não enxerga ele aqui, certo? E aí, o que a gente vai querer fazer? Toda vez que eu adicionar aqui, ó, ele já está mostrando aqui todos os elementos, e a gente vai querer ver a soma e a média aqui. E aí você pode fazer isso com qualquer dado agora. Então, já que a gente quer ver a soma média, para não misturar aqui dentro do botão, a gente vai criar uma outra função aqui em cima, ó. Essa função vai ser o quê? Ela vai mostrar lá. Então, a gente não precisa retornar nada. A gente poderia retornar para mostrar, mas como são duas informações, a gente já printa direto. Então, a gente vai chamar essa função aqui de soma, soma underline média. Vamos deixar só soma aqui e a gente mostra soma média. Vou colocar soma média aqui, a gente colocar as duas aqui.
E aí, o que essa função vai fazer? Vai percorrer o nosso vetor, somar todos os elementos e vai mostrar a soma e a média. Então, já que a gente vai somar todos os elementos de um vetor, né, a gente vai precisar de uma variável soma aqui. E a gente vai calcular a média, vai ser um double. Double média. Então, a gente vai somar inteiros e aqui vai ser o nosso double média aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso somar todos os elementos do meu vetor. Como que eu somo? Percorrer ele. Então, for, para o meu i saindo de zero, enquanto meu i for menor que a quantidade de elementos, que é o cont, né? I mais mais. Como que eu vou somar? Soma mais igual o meu vetor, que ele se chama números, né? Na posição de i. Então, estão vendo que esse código aqui, ó, ele é totalmente equivalente. Opa, o que está reclamando aqui? Ó, mais igual não está valendo? Soma igual a soma mais números. Int soma, números é inteiro. Use of assign. O que ele tá achando ruim aqui? Pera aí. Ah, tá. Ele está reclamando que variável soma é acumuladora. A gente esqueceu. Já que vai acumular, tem que sair de zero. Olha, lá em C ele não fala isso pra gente, né? Aqui ele dá erro. Então, a gente pode deixar o nosso soma mais igual, normal. Soma mais igual número. É isso que está reclamando aqui. E o médio aqui, na verdade, a gente não vai precisar, né? Depois, aqui não abri e fechei chaves no for, porque só tem uma linha. E agora a gente vai fazer aqui, né? Depois que já somou tudo, a média é igual a soma dividido pela quantidade de elementos, que é o cont. Feito isso, é só a gente mostrar o nosso resultado aqui. A gente vai mostrar onde? No LBL resultado, né? LBL resultado, ponto text, né? Que é o que a gente vai ver. É igual. Aí a gente pode colocar aqui, ó. Soma, dois pontos, mais, e a gente mostra a nossa soma, mais, aí a gente vai ter a média, dois pontos, e mostra a nossa média. Opa. Então, o que essa funçãozinha vai fazer? Toda vez que a gente executar ela, a gente vai ficar atualizando a soma e a média dos nossos elementos. Lembrando que a média aqui, se eu quiser limitar ela, a gente coloca lá o net.round. E aí a gente limita a quantidade de casas decimais dela, tá vendo? Então, a média vai mostrar no máximo duas casas decimais. Aí eu uso o match.round aqui. Então, a gente vai mostrar a soma e a média. Então, se eu quero fazer isso toda vez que eu clicar no botão, então toda vez que eu clicar no botão adicionar, vou pegar o valor que está na caixa de texto, adicionar no meu vetor de números. Lembrando que quem está controlando a posição é o cont. Mostro, estou limpando tudo, e sempre depois que eu mostrar aqui, eu chamo a nossa função soma média. Então, tá vendo? A gente está manipulando o vetor. Toda vez que a gente está adicionando um novo elemento, a gente está manipulando o nosso vetor. Vamos visualizar agora se isso aqui funciona, né? Então, vamos colocar 10. Aí só ficou deslocado, tá vendo? Tá feito. Vamos voltar ele lá pro canto, lá só para termos visuais. Aqui, ó. Vamos deixar ele alinhado aqui, ó. Opa, vamos dar um alinhamento aqui mesmo, ó. E aí no lixo ele vai ficar aqui, depois a gente pode centralizar se quiser, que a gente tem mais informações, né? Aí, com um elemento, adicionar, a soma é 10, a média é 10. Se eu colocar 15, a soma é 15, a média... Opa, tá faltando mostrar as casas decimais. Ah, uma coisa importante. Em C Sharp também acontece. A soma é inteiro, e o contador também é inteiro. Então, quando a gente faz a divisão só entre inteiros, o resultado sempre vai ser inteiro. Então, o soma tem que ser dobro também. Tá vendo? Ó, a média tinha que dar 7,5 e deu só 7. Por quê? Porque a divisão de inteiros em C sempre resulta em inteiro. Por mais que a nossa variável aqui, ó, o média seja double, o soma também vai ter que ser double. Então, soma também tem que ser um valor de ponto decimal. Por quê? Porque embora a soma vai somar só valores inteiros, se eu colocar ela como inteiro,
aí eu vou dividir inteiro por inteiro e sempre dá inteiro. Isso é uma coisa da linguagem C. C Sharp, Java, sempre vai dar isso. Então, só ficar atentos a isso. Ó, 10, 5. Olha lá, agora deu certo, tá vendo? Tem que só ficar atento a isso. 6, 7, 2, 1. Aí, ó, conforme a gente vai colocando, ele vai mostrando a soma e a média. E esses dados estão aonde? A gente está pegando e manipulando eles do nosso vetor. Então, agora a gente já viu como a gente pode criar uma interface aqui em C Sharp, que a gente pega os dados, armazena em um vetor, a gente está adicionando um por um. Se a gente quiser ler de um arquivo, a gente pode. Se a gente quiser gerar números aleatórios, depois a gente vê numa próxima aula aí, como a gente gerar números aleatórios. Mas agora a gente já sabe manipular, basicamente, os dados de um vetor de C Sharp. E todos os exercícios que a gente tem aí agora, a gente já consegue resolver ele com C Sharp. Pessoal, deu para poder entender o código aí do que a gente fez? Ficou alguma dúvida?